Resumo semanal, novela, Um Caminho para o Destino, 1º de janeiro de 2018 a 5 de janeiro de 2018. Inscreva-se e deixe seu like. Capítulo 091, segunda-feira, 1º de janeiro de 2018. Carlos resiste à prisão sob o argumento de que não existe nenhuma prova contra ele. Salesiano conta a Marisa que Luiz sofreu um atentado. Mariana diz a Hernani que Camila foi embora com Fernanda. Pedro expulsa Camila de sua casa. Fernanda defende Camila. Dr. Marcos diz a Carlos e Marisa que a vida de Luiz corre perigo. Marisa teme que o filho seja acusado do atentado. Marisa sofre ao ver o filho ser levado preso. O delegado diz a Carlos que ficará preso até que o juiz revise o caso e estipule o valor da fiança. Clarita avisa Fernanda que Carlos foi preso. Hernani chega à casa de Fernanda para buscar Camila e ela pede ao pai que pare de humilhá-la diante de todos. Fernanda visita Carlos na cadeia e tenta animá-lo. Fernando, nervoso, diz que todos estão loucos. Branca diz a ele que não pode ter assinado um novo testamento deixando tudo para Mariana. Hernani ameaça acusar Pedro de sequestro por ter dado guarida à sua filha. Branca sugere ao patrão que fale com Luiz Monteiro sobre o testamento. Mal-amada chega à casa de Fernanda e as duas se abraçam. Leopoldo paga os homens que atiraram contra Luiz. O médico comunica a Marisa que Luiz está fora de perigo. Mal-amada diz a Fernanda e Maribel que está livre. Capítulo 092, terça-feira, 2 de janeiro de 2018. Maribel acredita que a mal-amada fugiu da cadeia, mas ela jura que não. Xavier lhe oferece trabalho. Maribel se opõe e Fernanda argumenta que todos merecem uma oportunidade na vida. Fernanda promete a Paulinho que cuidará dele na ausência de Carlos. Doutor Inácio ouve quando Marisa diz a Isabela que seu instinto de mãe lhe diz que Pedrinho é filho de Carlos. Clarita entra na conversa e afirma que Fernanda não quer que ele saiba e diz que o menino levará o sobrenome do Dr. Xavier. Marisa faz acordo com Salesiano para que Carlos deixe a prisão. Fernanda fica feliz ao saber que Carlos ficará livre. Durante a audiência, Salesiano trai Marisa e defende os argumentos de Luiz Monteiro. Mas o plano fracassa e Carlos deixa a prisão depois de pagar fiança. Fernando Altamirano diz a Camila que não permitirá que seu pai volte a trancá-la no quarto e nem a submeter a qualquer tipo de abuso. Lupe aconselha Fernanda a contar toda a verdade a Carlos, pois se ele souber por outra pessoa nunca a perdoará. Capítulo 093, quarta-feira, 3 de janeiro de 2018. Fernanda procura Luciana para dizer que precisa muito da sua amizade. Ela, por sua vez, não abre a porta com medo de ser agredida por Diego. Luiz diz a Salesiano que manterá sua mentira para que Carlos volte para a prisão. Pedro comenta com Marisa que Xavier quer dar seu sobrenome a Pedrinho e diz que não quer que Carlos volte a fazer parte da vida de sua filha outra vez. Xavier diz a Fernanda que ficou feliz ao saber que decidiu contar a verdade a Carlos e afirma que é o melhor para seu filho. Doutor Inácio impede que Alice guarde os documentos do banco. Luiz fica furioso pois ali estão todas as evidências dos empréstimos fora da lei e das empresas fantasmas. Amélia confessa a Pedro que se sente vazia sem ele a seu lado. Pedro esclarece que entre ele e Marisa só existe amizade. Pedro tem medo de que Fernanda e Carlos fiquem e descubra que Luiz Monteiro é seu pai. Carlos descobre que Pedrinho é seu filho e reclama com Fernanda por ter lhe negado conviver com ele. Fernanda diz que tem ciúme de Isabela e medo que forme uma família com ela. Carlos diz que também sente ciúmes de Xavier, mas ela não deixa claro se estão casados ou não. Capítulo 094, quinta-feira, 4 de janeiro de 2018.
Pedro se arrepende de ter mentido para Carlos dizendo que Fernanda foi para a Espanha com Xavier e quando decide dizer a verdade para a filha, Carlos chega. Vladimir recusa a oferta de Fernando Altamirano e diz a Camila que não é isso que deseja. Carlos discute com Pedro e reclama que tenha mentido sobre Fernanda. Ela chega nesse momento, descobre que Pedro mentiu sobre Carlos e se surpreende ao saber que ele sim a procurou. Camila foge de casa e procura Vladimir, mas ele diz que não quer mais nada com ela. Carlos e Fernanda declaram seu amor e prometem que nunca mais vão se separar. Fernando Altamirano reconhece Pedro e, aos gritos, pede que lhe devolva sua neta. Branca e Pedro tentam explicar a ele como tudo aconteceu, mas ele tem uma crise e desmaia. Xavier pede ajuda a Carlos para socorrer o senhor Fernando. Fernanda diz a Pedro que não guarda rancor pelo que fez, mas que se sente muito triste porque ele a privou do amor de Carlos durante anos. Camila volta para a fazenda, mas Mariana a expulsa. Xavier ouve quando Fernanda diz a Pedro que Carlos quer se casar com ela. Carlos avisa Fernanda que o senhor Fernando Altamirano está muito grave e que chegou a hora de se despedir dele. Capítulo 095, sexta-feira, 5 de janeiro de 2018. Amélia e Fernanda se despedem do senhor Fernando em seu leito de morte. As duas relembram momentos vividos com ele. O Dr. Carlos e o Dr. Marcos dizem a Mariana e Hernani que devem se preparar para o inevitável. Luiz quer deixar o hospital, mas é impedido pelos médicos que o advertem sobre o perigo de ter uma complicação irreversível. Marisa pergunta ao marido se ele já retirou a queixa contra seu filho. Mariana e Amélia discutem no hospital. Luiz comenta com Salesiano e contrata capangas para que recuperem os documentos que estão em poder do Dr. Inácio. Dr. Inácio é assaltado e fica sem o carro e sem os documentos. Luiz ouve a discussão entre Mariana e Amélia e descobre que Fernanda é sua filha. Fernando Altamirano morre tranquilamente. Hernani tenta, em vão, falar com Camila. Dr. Inácio está convencido que Luiz Monteiro está por trás do assalto do qual foi vítima e lamenta que sem os documentos não poderá mandá-lo para a cadeia. Amélia avisa Fernanda sobre a leitura do testamento, mas ela não quer estar presente. Mariana diz a Branca que tem certeza que seu pai não deixou nada para Fernanda. Luiz recebe alta e imediatamente procura Fernanda.